Para um time que precisa de estabilidade e equilíbrio, Diniz é a pior escolha que tem. Salve, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você está assistindo isso aqui, tá? Vamos bater um papo aí sobre a chegada do Diniz. Foi anunciado ontem, salvo engano, ou antes de ontem. Enfim, eu sei que quando ele foi anunciado, eu confesso para vocês que eu fiquei muito irritado. Porque, cara, eu acho que Diniz não tinha que ser técnico do Corinthians. Eu acho que ele, pelo menos não nesse momento, tá? Tem aquele papo de ele tem ideias diferentes, que ele é um cara novo, que tem boas ideias e tal, um estilo um pouco mais arrojado. Cara, beleza, mas eu acho que esse não é o momento, né? Qual que é o momento que a gente tá então, o Júnior? Cara, o momento que a gente tá é um momento que a gente precisa fechar a casinha, né? A gente tá a um jogo. Se o Corinthians não vencer a partida contra o time lá da Argentina, no Nublense, sei lá o nome do time, enfim. Se a gente não vencer esse jogo, a gente iguala a pior sequência desde o rebaixamento, né? Sequência sem vitória. Então, imagina, o Diniz, claro que a galera tá falando que ele é o mesmo estilo de sempre e tal, mas não. No Vasco ele teve um estilo diferente. Era um estilo que se adaptava mais ao seu adversário. Lembremos, vamos fazer o exercício aqui de memória. Quando a gente jogou contra o Vasco aqui na Neoquímica Arena, a gente viu um time do Vasco muito mais atrás, com as suas linhas bem recuadas, né? Que é incomum de se ver com o Diniz. Então ele se adaptou ao seu estilo de acordo com as peças que ele tem no elenco. O mesmo Diniz conseguiu apresentar ideias diferentes, um jeito diferente, diferente de jogar no Fluminense, que ele foi campeão da Libertadores, e no São Paulo, que deu aquele boom e no final perdeu o gás, deu uma pipocada. E assim, se a gente pega o melhor Diniz, que foi na época do Fluminense, ele bate em torno de 70% de aproveitamento dos seus números. Isso no ano em que ele é campeão, tá? Porque a saída dele é muito traumática, né? Ele deixa o Fluminense na zona de rebaixamento, com um retrospecto horrível, nem sombra daquele Diniz que tinha sido no ano passado. Então, é um cara que oscila muito na sua carreira. Eu fiz o exercício aqui de puxar para falar com mais propriedade, porque se a gente olha os números do Diniz hoje, o Diniz ele tem um estilo de jogo, os números dele são assim, mas são enganosos. A galera que tá defendendo ele, tá? Eu acho, já bato o ponto para vocês aqui. Para mim, Diniz não tinha que ter sido contratado. Eu acho que ele ainda não tem nível para estar no Corinthians. Dorival tinha? Eu acho que o Dorival tinha um estilo mais aceitável. Eu acho que a ideia do Diniz não vai, pelo menos de acordo com o que eu penso como futebol, tá? E eu prefiro algo um pouco mais seguro defensivamente. E até porque a nossa era vitoriosa, a gente passa aí por um 2015 de Tite, que é muito ofensivo, mas a maior parte do nosso período vencedor passa por um time reativo, né? Um time muito bem organizado defensivamente, que sabe o que fazer com a bola e quando chega no ataque ele machuca o adversário. Então eu prefiro técnicos assim. Números no Campeonato Nacional, tá? 222 jogos, 84 vitórias, 53 empates e 85 derrotas. Aqui para mim não faz sentido. Se você precisa de um cara para trazer consistência, para afastar você da zona perigosa de rebaixamento, você vai trazer o Diniz. Cara, para mim não faz sentido isso aqui. Não faz sentido. Você que gosta do Diniz, todo respeito, tá? Mas Diniz não dá, cara, não dá. Se a gente pega os números dele aqui no Fluminense, ele teve duas passagens no Fluminense, tá? Vamos pegar a primeira passagem dele aqui. A primeira passagem dele foi em 2019. Eu fiz um recorte dos 10 primeiros jogos, que é o importante aqui. Nos 10 primeiros jogos, ele teve o retrospecto do seguinte: 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Isso daqui é entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista, tá? Paulista, ó. Estadual. Cara, um aproveitamento de 66,7%. Agora, se a gente faz de um modo geral, 15 derrotas, 10 empates e 19 vitórias. A gente não foge muito dos números do Dorival. Se a gente não foge muito dos números do Dorival, não tem por que trocar Dorival por Diniz. Eu acho que era o momento de trazer um cara muito diferente ou um cara pragmático que já conhece o clube, que é o Tite.
Até mesmo se você quer trazer um outro cara, pô, eu acho que o Anselmi tinha mais propriedade para estar na frente do Corinthians do que o Diniz. O estilo de jogo do Diniz, cara, quando dá errado, ele dá errado mesmo. Eu fiz aqui uma observação. Em 2019, depois da derrota em casa para o CSA, o time estava na zona de rebaixamento, tinha a segunda pior defesa do Brasileirão. E nesse ano o Fluminense terminou o campeonato em 14º, 10 pontos à frente do Cruzeiro, que era o primeiro time na zona de rebaixamento, o 17º colocado. Então, cara, aí você já vê um perigo. Tá? E todos os times que ele participou tem uma média de um gol, vírgula alguma coisa sofrido por jogo. Então é um time que toma muito gol, cara. Toma muito gol. Aí na segunda passagem dele pelo Fluminense, nos 10 primeiros jogos, foi um retrospecto excelente. Foi 2 derrotas, um empate e 7 vitórias. Aproveitamento de 73%. Altíssimo, tá? Ele ficou de 2022 a 2024. No geral, foram ali 41 derrotas, 31 empates, 77 vitórias. Um aproveitamento de 58%. Em todos os times ele teve uma sequência ali sem vitórias, uma sequência de derrotas. No Fluminense foi o que teve o menor recorte, foram 5 jogos sem vitória. E aí, quando que foi a demissão dele? A demissão do Diniz, ele foi demitido estando na lanterna do Brasileirão com 5 pontos de 18 possíveis. Então, de 18 pontos que o Fluminense poderia fazer, o Fluminense fez 5. 5 pontos. Isso que era o elenco campeão da Libertadores do ano passado. Esse Fluminense era o Fluminense atual campeão da Libertadores. Como que você vai trazer esse cara de altos e baixos para um Corinthians que precisa de estabilidade? Então, mais uma vez, foge do planejamento. Foge de uma ideia, de um padrão de ideias. Lá em 2008, quando a gente reconstrói, a gente traz o Mano. Do Mano até Tite, existe ali uma pequena passagem do Adilson Batista. O Adilson Batista estava no Cruzeiro e era um bom técnico para a época, tá? No Corinthians ele não dá certo e imediatamente já trocam. Já traz o Tite e aí a gente já tem uma coerência. Bom, ó, você começou com o Mano da Escola Gaúcha, um futebol um pouco mais pragmático. Você erra no Adilson Batista, mas já traz o Tite, já corrige, já alinha. E o mais interessante, o elenco que o Tite pegou, a base dele já estava no clube desde 2008. Ó, a luz caindo. Só falar do Tite que o negócio até cai, mano. Enfim, a base do Tite estava, a base que o Tite pegou estava lá desde acho que assim fica melhor. Tava lá desde 2008. Então você pensa, cara, existia uma base, existia um planejamento. Quando o Tite sai, aí, meu amigo, começou a virar terra arrasada. Tá que depois ele volta ao Mano, você tem um padrão de ideias, e aí depois vira um boné velho. Não existe uma coerência. A gente foi de Cristóvão Borges a Vanderlei Luxemburgo. Nós fomos ali de técnicos A técnico Y sem coerência nenhuma de ideias. Se você vai trazer um cara mais pragmático, você tem que ter uma ideia de jogo, um elenco com aquilo que favoreça para algo pragmático. Você não pode começar em algo pragmático e agora é arrojado, aí você vai para o Thiago Nunes, aí você vai para o Diego, aí você vai para Jair Ventura, aí você vai para Fernando Lázaro. Fernando Lázaro não faz sentido nenhum. Mas enfim, vou divagando sobre o assunto aqui. Eu preparei mais ou menos um roteiro, mas a gente vai conversando um pouco sobre tudo. É um cara que, cara, não pode vir pro Corinthians, não pode. As demissões dele é sempre por bate uma sequência ruim, falta de padrão, patina no Brasileiro e esgota Diniz. Então, assim, no papel é muito lindo a ideia dele. Um futebol assim, futebol assado, mas não é Master Liga, cara. Não é Master Liga. Sinto informar. Os números do Diniz, a gente tem a mania de falar, não, mas os números podem mentir. Realmente, os números mentem às vezes. Mas, nesse caso aqui, cara, a galera falou, não, mas ele não pegou um time bom. Cara, o time do Cruzeiro que ele pegou, um timaço. Time que tinha no meio do campo ali, ó, Matheus Pereira, tinha o Mateuzinho, o Lucas Silva, Lucas Romero, Gabigol no ataque, Fagner, Cássio, um Cruzeiro que já estava reestruturando, tinha aquele Christian também, e assim, é muito parecido com o Cruzeiro que tá lá agora. Uma peça ou outra que saiu. Ele não conseguiu fazer aquele Cruzeiro jogar, né? Cara, pra mim não faz sentido algum, tá? Não faz sentido trazer o Diniz agora.
Trazer Diniz agora é assinar uma sentença de alto risco. O Corinthians já não é de agora que tá perigando na zona inferior, tá? E aquele negócio, é que nem o flerte. Uma hora você vai flertando. Uma hora, meu amigo, acontece. E quando acontecer, aperta o cinto, viu? Aperta o cinto. É claro que nem tudo é coisa ruim, né? Tem a galera que fala que alguns jogadores podem se beneficiar por conta do estilo dele, que é o caso do Yuri Alberto, caso de Bidon, André. Realmente ele pode potencializar algum outro jogador. Mas, cara, isso é muito pouco, né? A gente não pode se apegar a essa ideia. A gente tem que pegar uma ideia de equipe de resultados que podem trazer segurança de que o Corinthians é uma equipe estabilizada. E desde que eu me entendo por um pensamento mais crítico, eu não consigo lembrar de um time mais consistente e equilibrado do que com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira foi o nosso último grande técnico. O treinador, o Dorival foi muito bom, sim, mas a gente, se analisar, ele teve muitos vacilos, muitas oscilações no Nacional, foi uma oscilação terrível, ele não conseguia extrair o melhor de alguns jogadores, e nisso ele não conseguia encontrar alternativas durante o jogo. Então, assim, se o adversário tinha um jeito de jogar que anulava o sistema 4-4-2 dele, que havia uma variação ali saindo com 3, os alas subindo, ou até ele jogou no 4-1-4-1. Nessas variações, quando o adversário fechava, ele não conseguia sair daquilo. Uma por falta de peças e outra por falta de criatividade. O Dorival não é um cara arrojado. O Dorival é um cara mais pragmático. E sendo pragmático, a gente não pode esperar outra coisa. Mas aí o Vitor Pereira é um cara que ele escalava o time já diferente, né? A gente não tinha um time titular, a gente tinha um plantel, a gente tinha um elenco, não de elenco que eu falo, não de jogadores extra classe, mas não, ele rodava muito o elenco. O Rian tinha muita chance com ele, o Rony tinha muita chance com ele, jogadores que não vieram a ter tanta sequência depois. Por quê? Porque o Vitor Pereira escalava de acordo com a necessidade do adversário que ele ia enfrentar. Se ele enfrentar um adversário que ia oferecer mais perigo, ele fechava um pouco mais o sistema e adaptava dentro daquilo que era possível. Então, a gente está trocando o técnico campeão pelo técnico que foi o nosso vice. E para mim isso é um perigo, tá certo? E, cara, é isso que eu tenho para falar, tá? É só minha opinião. Tá assistindo até aqui, por favor, dá o like aí, compartilha, se inscreve para me ajudar, tá certo? Vamos fazer alguns vídeos um pouco mais frequente. Comprei algumas coisas que vão ajudar. Quero fazer uma live aqui, quero fazer uma coisa muito legal. Mas para isso acontecer, eu vou precisar do apoio de vocês. E como que você pode me dar o apoio? Você pode me dar o apoio deixando o seu like, deixando um comentário. Não gostei do vídeo, achei uma bosta. Dá o dislike, tá tudo certo. Vamos exercer a nossa democracia. Não tem que só pedir like. Não, eu peço para vocês se manifestarem de acordo com a vontade de vocês, tá certo? É isso aí, rapaziada. Mas logo mais teremos aí o Corinthians estreando na Libertadores. Depois do jogo eu vou aparecer por aqui pra gente comentar, ver o pós-jogo, fazer uma resenha. E é isso. Fechou? Tamo junto, espero que eu esteja errado sobre o Diniz, que ele calhe a minha boca, que ele seja campeão da Libertadores, campeão do Mundial em cima do Manchester City do Guardiola, que ele seja campeão brasileiro, que ele seja campeão da Copa do Brasil, que a gente seja ex-campeão da Copa do Brasil, tá certo? É isso aí, fique com Deus e vai Corinthians!